Capítulo 13. Filosofia de combate e um pedaço de bagua. A luva relaxada é um item bastante interessante. Ela não oferece diretamente poder de combate, mas se usada corretamente, o valor que esta luva pode proporcionar pode até mesmo superar a soma de outros itens. Suas deficiências negativas também estão dentro de limites aceitáveis. Quando não estiver em uso, basta jogá-la em um canto, classificando cuidadosamente todos os saques. Enquanto aprecia a riqueza de Fane, Matthew reflete consigo mesmo. Ter tantos itens mágicos que podem nem ser usados é um problema. Isso mostra que ao se envolver em combates com outras pessoas, não importa o quão preparado você esteja, ainda existe o risco de morrer. Matthew é avesso a riscos, e isso se estende à sua leve aversão a combates. Pelo menos nesta fase ele prefere evitar a maioria dos combates evitáveis. Se não fosse pela ameaça à sua fonte de desenvolvimento representada pelos incendiários e feiticeiros, e se ele não tivesse um dragão esquelético de quinta ordem à sua disposição, ele não se lançaria ativamente ao combate. Mas ele também está ciente. Evitar o combate o tempo todo não resolve todos os problemas. Portanto, como preservar a si mesmo em futuros combates tornou-se sua prioridade máxima. Não importa qual seja o combate, o princípio fundamental deve ser sobreviver, pois só vivos podemos causar impacto. De outra perspectiva, enquanto estivermos vivos, mesmo que estejamos à beira da morte, ainda há esperança de um último esforço, uma virada inesperada. Recordando as duas batalhas desta noite, Matthew reflete seriamente sobre a experiência. Ele estabeleceu para si mesmo o primeiro princípio de combate: sobrevivência acima de tudo. Quanto à aplicação prática desse princípio, muitos detalhes estão envolvidos. Considerando a forma como Fane morreu, Matthew elevou o cuidado com o risco de morte para a prioridade mais alta. Qualquer classe de personagem frágil está sujeita a riscos de morte, porque este mundo está cheio de meios estranhos de derrotar os outros. O grande mago Ronan uma vez presenteou Matthew com um livro chamado A Morte do Mago, que registrava as histórias de 99 magos relativamente famosos que morreram de maneiras bizarras. O final do livro dizia assim: se ao ler até aqui, você ainda acha que o autor está exagerando, então você provavelmente é o 100º conjurador a pagar com a vida devido à arrogância. Talvez influenciado por este livro, o grande mago Ronan expressou uma grande admiração pelos feitiços relacionados à armadura de Garcia. No entanto, neste momento Matthew sente que os feitiços de armadura são úteis, mas muito unilaterais. Com base em sua experiência de jogo anterior, ele destacou mentalmente 3 atributos-chave: resistência e imunidade e vontade. A resistência é a base para resistir à maioria dos estados negativos e meios de controle. Os benefícios de uma alta resistência são incríveis. Se, por exemplo, o feiticeiro desta noite fosse substituído por um praticante da senda do guerreiro, a influência draconiana de Little Boy provavelmente teria sido facilmente evitada, mesmo que o dragão esquelético ainda estivesse um passo à frente em níveis. A luta ainda poderia ser vencida por Matthew, mas o processo de batalha definitivamente não seria tão fácil. Isso mostra o valor tangível da resistência. Se um ladrão tentar se esgueirar até mim sorrateiramente, eu tenho a sensação cega para desmascarar a furtividade dele, mas se ele também tiver meios de intimidação semelhantes à influência de um dragão, então eu provavelmente só poderia sentar e esperar pela morte. Ao pensar nessa situação, Matthew sente um certo desconforto. A imunidade é crucial para resistir a infecções microbianas, fungos e maldições voodoo, enquanto a vontade desempenha um papel maior nas resistências aos testes de assombração da alma. De acordo com o atual modelo de desenvolvimento de Matthew, a vontade não é uma grande preocupação por enquanto, pois a meditação dos necromantes naturalmente aumentará lentamente a vontade. A imunidade é muito obscura e geralmente é usada por ele para envenenar os outros com esporos de decadência. Contanto que ele seja cuidadoso, isso não deve acontecer. Apenas a resistência é difícil de alcançar. O treinamento físico só pode ter um impacto pequeno. Talvez as habilidades do lado druídico tenham meios de aprimorar a resistência, e se tudo mais falhar, se eu puder obter uma forma selvagem com uma alta resistência, isso também funcionaria. Eu me lembro de alguns feitiços passivos de baixo nível que podem aumentar ligeiramente a resistência. Levou um bom tempo. Matthew finalmente se libertou das reflexões constantes sobre si mesmo.
Ele abre o painel de missões. O feitiço Crescimento Rápido já foi adquirido, e com sua mana atual, ele pode usá-lo cerca de 10 vezes por dia, o que será uma grande ajuda para seu projeto de plantar árvores. Quanto à outra recompensa, ela é um tanto intrigante. Ingresso para a Sociedade Lunar, consumível. Descrição: ao segurar este ingresso em uma noite de lua cheia em uma floresta ou área selvagem, com a ajuda de uma alma da natureza, você pode entrar no plano secundário onde a Sociedade Lunar está localizada. Matthew sabe que a Sociedade Lunar é uma espécie de escola de magia semelhante à escola de magia druídica. Mas será que este item que ele tem agora é realmente útil? Mesmo que uma alma da natureza esteja disposta a ajudá-lo a entrar, um necromante entrando lá sozinho não será atacado? Talvez eu deva tentar? Quem sabe, talvez minha afinidade natural funcione. Ele não tem grandes expectativas. Enquanto isso, no canto inferior do painel de missões, o símbolo do Tai Chi sofreu algumas mudanças significativas. Entendi, vou traduzir o texto para o português falado no estado do Maranhão, Brasil, buscando uma linguagem mais próxima da utilizada pela população local. No entanto, vale ressaltar que a tradução exata pode variar dependendo do contexto cultural e regional. Vamos lá. Do lado esquerdo, a energia cinza subiu bastante, chegando a cerca de 3/4 da capacidade. Enquanto do lado direito a energia verde está quase completa, faltando apenas um pouquinho. Seguindo a experiência anterior do Matheus, essa abertura plantar umas 4 ou 5 árvores deve resolver. Estamos ansiosos para ver as mudanças após a energia atingir a capacidade total. No dia seguinte, Matheus levantou cedo e foi ocupar-se na floresta de carvalhos. No entanto, após meio-dia, mesmo plantando várias árvores e a energia atingindo a capacidade total, as mudanças esperadas não aconteceram. Isso deixou Matheus desapontado, e ele começou a ponderar. Será que precisa de outras condições para serem ativadas, ou simplesmente precisa de mais tempo para acumular? Ele não ficou pensando nisso por muito tempo. Afinal, plantar árvores era o seu trabalho. Cada carvalho dava 10 pontos de XP em qualquer situação, e isso já o deixava bastante satisfeito. À tarde, Matheus foi até a escola pública e a delegacia. Na primeira foi pedir licença ao diretor, na segunda, explicou a situação da fazenda para o guarda-chefe, o Sr. Braulio. A questão da licença foi resolvida rapidamente, afinal, Matheus tinha boas relações. O diretor não só concordou imediatamente, como também se mostrou preocupado com ele. Quanto a Braulio, pelos comentários dos outros, seu trabalho de manter as coisas em segredo estava indo bem. As pessoas na delegacia continuaram cumprimentando Matheus como sempre, como se não o associassem ao necromante da noite anterior. Os dois passaram muito tempo conversando na sala de autópsias. Você não sabe como foi caótica a situação ontem. Eu fiz o possível para acalmar minha equipe e enviei uma mensagem para o outro grupo que podiam voltar para a cidade. Mas assim que cheguei à cidade, fui informado de que o Lorde desapareceu. Ele provavelmente foi sozinho procurar os sequestradores. Naquele momento todos nós ficamos perplexos. Eu rapidamente entreguei Vesford aos cuidados da casa do Lorde e me preparei para liderar a equipe de volta ao Forte das Bruxas. Adivinhe o que aconteceu? Não tínhamos andado nem algumas milhas, e o Lorde voltou sozinho. Mais tarde, descobri que o Sr. Zeller tem um meio especial de entrar em contato com o Lorde. Depois de saber que Vesford estava seguro, ele voltou sozinho. Mas ainda assim, durante a segunda metade da noite, eu levei a equipe para dar uma olhada nas montanhas desertas. A atmosfera lá era assustadora, com a névoa do castelo afundando até a metade da montanha. Não sei onde os bandidos montaram o acampamento, mas se estiverem nas montanhas, o destino deles deve ser terrível. Braulio esfregou os olhos cansados e falou baixinho. Matheus sorriu e, enfrentando o olhar curioso de Braulio, disse casualmente: os sequestradores estavam acampados na metade da montanha no vale. Eles morreram no local antes mesmo da névoa espessa descer. Braulio ficou chocado. Você é incrível demais. Matheus balançou a cabeça. Ele conversou mais um pouco com Braulio antes de sair da delegacia. No caminho para casa, Matheus ainda estava pensativo. Os eventos da noite anterior pareciam ter chegado ao fim. No entanto, ainda havia muitas dúvidas e possíveis desenvolvimentos futuros. Em primeiro lugar, em relação à facção da catástrofe.
Pelo conteúdo da carta secreta, o feiticeiro Fênix era apenas um pastor, e sua influência se limitava à cidade de Rolling Stone e algumas cidades vizinhas. Mesmo que ele tenha eliminado todo o acampamento do feiticeiro, não se pode garantir que outros membros da facção da catástrofe não tenham ações futuras. Em segundo lugar, há uma alta probabilidade de um traidor dentro do clã da Bandeira Sangrenta. De acordo com Braulio, Vesford foi sequestrado enquanto estava no campo, e sua rota era secreta, conhecida apenas por pessoas próximas. Se esse traidor não for descoberto, será uma ameaça constante. Além disso, Fênix mencionou a peculiaridade do sangue de Vesford. Isso também deixou Mateus curioso e inquieto. Em terceiro lugar, Fênix mencionou na carta que o arquimago Ronan está preso na dimensão estelar. Inicialmente Mateus não se importou. Ele achava que era uma história sem sentido. Mas agora, acabou de descobrir com Braulio que Ronan não aparece há mais de um ano. Não só em Rolling Stone, mas também na Baía das Joias, onde ele estava estacionado, houve várias agitações sem a presença de Ronan, o que é preocupante. Se essa informação for verdadeira, então, os dias seguintes em Rolling Stone podem não ser pacíficos. A quarta é sobre o Forte das Bruxas. O mercador que foi assassinado disse que morreu nas mãos de um homem alto e descabelado. Fênix e André não se encaixam nessa descrição. E na noite passada, durante o afundamento da névoa, Mateus viu uma figura alta e descabelada. Isso sugere que a morte do comerciante está relacionada à névoa do Forte das Bruxas. Mas o corpo foi encontrado em uma estrada longe do Forte das Bruxas. Isso é intrigante. Então, ontem à noite foi a magia ilusória de Fênix que estimulou a névoa a afundar passivamente? Ou isso foi uma ação de caça de alguém ou algum ritual em si? Porque Ronan, o arquimago, está preso na dimensão estelar, os artefatos malignos dentro do Forte das Bruxas também estão se movendo. Mateus ficava cada vez mais preocupado à medida que pensava. Até a hora do jantar. Ele continuava inquieto. O jantar de hoje consistia em uma sopa cremosa de tomate, um bife de carne com pimenta preta e tortinhas de ovos com cravos. A habilidade de cozinhar de Peg ainda era de primeira, mas o apetite de Mateus estava fraco. Peg percebeu aguçadamente. O que está acontecendo? Querido Mateus, você finalmente entrou na fase adolescente de desatenção? Me conte, qual garota está te fazendo perder o apetite? Não pode ser a Vesford, ela é sua aluna. Mateus revirou os olhos. Só estou pensando em algo. Peg disse seriamente. Não pense em problemas durante as refeições, isso é básico em respeito à boa comida. Às vezes, as pessoas ignoram coisas comuns. Apenas eu, que já morri uma vez, sei o quão maravilhoso e luxuoso é poder comer como um ser vivo. Mateus ficou atordoado por um momento e com um pedido de desculpas começou a aproveitar o jantar. Peg apoiou o queixo esguio com as mãos ossudas. Isso está mais parecido, Mateus. Ah, antes que eu me esqueça, vou te contar um segredo que ouvi furtivamente há um tempo. Desta vez, Mateus fez um sermão sério. Peg, quantas vezes eu te disse, não fique andando por aí à noite só porque tem habilidades furtivas, ainda mais ouvindo atrás das paredes. Isso é muito rude. Se alguém te pegar, será embaraçoso e assustador. Peg deu de ombros. Então você quer ouvir ou não? Mateus pegou uma colher cheia de sopa, e com a colher ainda na boca, ele soltou um murmúrio ininteligível. Jim, ele disse vagamente. Então você sabe por que o Lorde da Bandeira Sangrenta odeia tanto os necromantes? Peg disse misteriosamente. Porque a esposa dele fugiu com o necromante. Fim do capítulo.